Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. A gente está apresentando para vocês a palestra Novas Perspectivas do Estudo de Plantas na Antártica. Sou o professor Jair Putski, da Universidade Federal do Pampa. Acredito que, se quiserem no final fazer algumas perguntas, a gente vai ter alguns minutinhos, né? Mas se alguém tiver interesse, pode me escrever para os dois e-mails, jairputski.unipampa.edu.br, é um dos que eu mais utilizo. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no Congresso, 15º Congresso de Ecologia do Brasil, e também parabenizar a Sociedade de Ecologia do Brasil pelos seus 33 anos, completados agora em 2021. Então, muito me honra poder participar desse evento e falar um pouquinho sobre o tema que nós mais trabalhamos, que são estudos com plantas da Antártica. Claro que a Antártica se configura como um dos continentes mais frios do planeta, né? É o mais frio, é o mais ventoso, né? A temperatura mínima registrada para a Antártica foi 87 abaixo de zero no período de inverno. A gente tem também uma das regiões mais ventosas, aqui um dos nossos acampamentos, sujeito a ventos intensos em uma das pernadas, né? Inclusive com a neve cobrindo o terreno. Nós temos pelo menos 4 meses aí com luz suficiente, eventualmente janeiro, né, o sol o tempo inteiro, e temos o período de inverno, que são aí outros 8 meses, pelo menos, em que a escuridão é total. E nessas condições vivem plantas, vivem fungos, vivem organismos associados aos fotossintetizantes e não fotossintetizantes que eu citei. Então, todo o trabalho na Antártica ele depende, né, de uma logística muito importante, que é feita basicamente pela Marinha e a Aeronáutica. A Aeronáutica nos transporta com aviões Hércules, como vocês percebem aí, saindo do Rio de Janeiro, Pelotas, Punta Arenas, e no dia seguinte, se o tempo permitir, para a Estação Antártica do Chile, a base Frei, onde eles nos distribuem de navio para os diferentes locais de acampamento. Ou ir de navio já, direto do Rio de Janeiro e Rio Grande, né? Ou encontrar o navio em Punta Arenas. Mas, em geral, precisamos do navio para nos distribuir na Antártica, e desde muito tempo a gente já não trabalha mais direto na Estação Antártica Comandante Ferraz, que agora está diferente dessa foto que aparece aí, uma vez que ela passou por um sinistro e perdemos toda essa estação, e agora ela está reconstruída. Para termos uma ideia, esse é o sul da América do Sul, né, a imagem anterior, mais ampliada, do Google Maps, em que de Punta Arenas a gente voa pelo menos até essa ilha aqui, né, a ilha Rei Jorge, na Península Fields, aqui embaixo tem uma pista de pouso, e daqui somos recolhidos, portanto, e distribuídos para as demais ilhas do arquipélago ou a outros pontos da Antártica. Meus trabalhos junto com o Programa Antártico Brasileiro são exclusivamente trabalhados, por enquanto, nas Ilhas Shetland do Sul, um arquipélago de várias ilhas, algumas razoavelmente grandes, né? Em que essas que estão em vermelho, ou com ponto vermelho, são as que a gente já trabalhou. A mais ao norte, próximo do 61 graus, né, para 61 graus, é a Ilha Elefante, a gente já trabalhou aqui. A Ilha Rei Jorge, que é a maior, onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz, mais ou menos nesse ponto. A Ilha Pinguim, ao lado, uma ilha de vulcanismo, uma ilha vulcânica de vulcanismo recente, mas que está inativo. A Ilha Nelson, nós trabalhamos já em vários pontos aqui. Ilha Roberts, a Ilha Greenwich, né, há uma pequena ilha chamada Half Moon, na Ilha Livingston, principalmente nessa península, e na Ilha Snow, sem contar ainda a Ilha Deception, que está aqui, esse formato de ferradura, que é uma que tem vulcanismo ainda recente, da década de 1970, o último, né, e com fumarolas e áreas com o chão bastante quente, e que a vegetação também se desenvolve. Então, nessas ilhas está o principal foco do nosso trabalho, e esse sou eu na minha primeira expedição, em 1986-87, no verão austral, 86-87, né, pousando para uma foto ainda que turística, mas que onde nós estávamos, eu e a alpinista do nosso grupo base, nos preparando para um mergulho no mar, porque, segundo a tradição, se a gente tomar banho na Antártica, a gente volta para a Antártica. Então, faço isso já há muitos anos. É bem importante essa foto também, onde eu apareço, por conta de que isso é uma ilustração dele elefante. No ano em que a gente esteve por lá, né, o pessoal da zoologia também trabalhou com a gente, antes e depois também.
em que eles conseguiram constatar a presença desse pinguim, uma espécie não usualmente encontrada reproduzindo na Ilha Elefante, e nesse momento, nessa pernada, ele já estava com filhotes, 2012, na verdade, né, e se reproduzindo. O que um pinguim dessa espécie, nunca antes encontrada aqui em reprodução, está fazendo nessa ilha? Então, grande parte dos problemas antárticos vem dessas mudanças climáticas que estamos verificando e que afetaram irremediavelmente também o continente antártico. Esse afetar significou, basicamente, né, aquecer o mar. Em alguns locais nós temos 3 graus centígrados de temperatura média mais elevada, né? E isso afeta as comunidades do fitoplâncton, portanto, toda a cadeia, toda a teia alimentar a partir dali, marinha. E como grande parte dos animais marinhos se alimentam de crio, principalmente, o pequeno camarão, né, esse camarão ou está migrando mais para o sul, para áreas mais frias, né, ou está ainda que fique nessas áreas mais quentes, sofrendo. Resultado, pinguins do norte e pinguins daqui mesmo, que se alimentam de crio, precisam acompanhar esses grupos de crio e deslocamento. Resultado, imagina-se, né, essa espécie está aqui por conta da disponibilidade de alimento um pouco mais para o sul. Então, se animais modificam, né, e de fato aqui na Ilha Elefante, praticamente todas as aves marinhas que reproduzem na Ilha Elefante tiveram suas populações reduzidas por algum motivo, que pode ter a ver com as mudanças climáticas, e se tiver as populações reduzidas, quer dizer menos guano, menos esterco, menos nutrientes para as plantas está chegando nessa ilha e em várias outras ilhas do arquipélago. Portanto, as plantas também estão sofrendo. Então, uma situação clássica em que a gente também não tem ainda muitos dados avaliados quanto a como as plantas estão reagindo, né, à menor quantidade de nutrientes disponíveis. Significa que nós temos uma longa carreira já de expedições antárticas, né, 86 e 87 foi a nossa primeira, com 60 dias de permanência na Estação Antártica Comandante Ferraz, e dali para diante várias expedições com os números de dias correspondentes até de 2019 e 20, ano passado, né, que a gente ficou 45 dias na Antártica, fechando um total de 1.049 dias de pesquisas já realizadas por mim naquele continente. Então, entre as perspectivas, o que a gente pode, né, trabalhar atualmente em condição antártica, justamente, né, temas voltados para a área de como as plantas estão reagindo a essas modificações climáticas e o que está acontecendo com elas, né? Então, como a gente tem um longo período já de avaliação, nós temos feito nos últimos anos, principalmente de 2009 em diante, 2010 foi uma expedição que a gente teve um intervalo aí que eu não fui mais, né, de 2006 a 2010, a gente pegou e está trabalhando com os nossos dados antigos e comparando-os com os dados atuais. Então, fizemos um mapeamento e nesse mapeamento a gente consegue perceber o que está acontecendo, de fato, com as populações, as diferentes populações de comunidades antárticas. Então, dito isso, também é importante frisar que, como a gente está trabalhando em vários pontos diferentes dessas ilhas, Chatões do Sul, e até mesmo o nosso grupo, que é capitaneado pela Universidade Federal de Viçosa, através do nosso projeto Criosolos, né, e do projeto Terra Antar, comandados pelo Carlos Schaefer, de Viçosa, e pelo Márcio, Dr. Márcio Francelino, né, eles são os que literalmente estudam, né, grande parte de como o solo está se comportando em relação a vários fatores na Antártica, e eu contribuo com a parte de vegetação. Então, esse é o nosso último acampamento, 2019-2020, na verdade, né, em que a gente esteve na Ilha Livingstone, na Península Baias. Éramos 14 pessoas, então cada um com sua barraca amarelinha aí no meio, né? Duas barracas banheiro, masculino e feminino, e uma barraca gigante aqui para cozinha e laboratório e arte de secagem. Então, nessas condições que a gente vive, eventualmente o acampamento está livre de gelo, mas muitas vezes a gente se enfrenta, né, com ainda nevascas, e elas impedem grande parte dos trabalhos do botânico, justamente porque o solo fica coberto em grande parte. Então, não é uma vida muito fácil, né, mas eu acredito que muitos têm esse espírito aventureiro, dos que estão me escutando, e eventualmente podem ingressar num projeto em andamento, em algum projeto futuro, possam até encaminhá-lo para
vias de aprovação, né, se tem algum interesse, e de repente essa palestra pode despertá-los para isso, como eu fui despertado há muito tempo atrás, em 2003, né, perdão, 1983, quando tive uma palestra na minha escola. Então, a situação clássica em que onde está essa vegetação, né? Então, como aqui é um platô mais elevado, praticamente sem presença de aves, a vegetação também existe, mas é em grande parte de vegetação ornitocoprófoba, que vive longe de áreas de nidificação de aves, diferente das nitrófilas ou ornitocoprófilas, que vivem dentro ou nas proximidades dessas áreas e que também aqui nessa ilha, ou nessa península de Baias, na ilha Livingston, acontece também. Então, nós temos pinguineiras em algumas posições e elas que definem, por exemplo, né, um pouco mais nessa direção onde está essa pessoa, lá para o fundo a gente tem pinguineiras. Resultado, já vamos ter uma modificação na vegetação. Claro que, como nós estudamos essa vegetação, não existem árvores a não ser petrificadas, né, fósseis, a gente vai ter aqui basicamente vegetação composta por líquens e musgos e eles crescem dessa maneira. Então, para que nós as estudemos, a gente usa literalmente trabalho de fitossociologia, usando um quadrado de 20 por 20 centímetros, em que a gente larga sobre a vegetação, segundo uma metodologia já preparada para isso, né? E avaliamos essa vegetação no passado e estamos reavaliando atualmente. Né? E claro que, como vocês percebem, sempre há a chance de um quadrado ainda cair numa área com um depósito de gelo da última nevasca. Notem que nessa vegetação em que o pesquisador está deitado para avaliação de um quadrado, a gente vai ter líquens nesse tom mais amarelado, muitas fúsneas, né, que chegam até 15 centímetros de altura, entremeados por várias espécies de musgo. Então, entre os líquens, a gente tem pelo menos 450 espécies conhecidas para a Antártica, enquanto que musgos a gente tem por volta de 116 espécies citadas para lá. Duas plantas com flor, a Scampia antártica, né, uma grama, uma poácea, e a Caryophyllacia colobantesquitensis. A parte do nosso trabalho, como eu falei, é feita em quadrados. Às vezes os quadrados são desenhados, como nesse caso em que a gente usa uma lâmina de plástico. No trabalho de 92, que a gente fez na Ilha Elefante, a gente avaliou esse líquen tanto quanto amarelado, pálido, que aparece aqui nessa imagem. Né? Esse líquen chama-se hematoma eritroma, e classicamente ele tem apotécios, a estrutura de reprodução do fungo avermelhados, né? Daí o nome, a hematoma, parece um hematoma, e aparece pelo menos um pontinho vermelhinho aqui, os vermelhinhos, depois vai ter um detalhezinho. Nos plásticos que a gente fez em certos pontos, que a gente pôde retornar para esses locais, né, a gente avaliou o crescimento desse líquen nas condições da Antártica. Nunca antes feito, né, alguns outros líquens já tinham sido avaliados, como a própria Xantória, que aparece em avermelhado aqui em cima, um líquen foliáceo, né, Xantória elegans, e também Mastódia tessellata, que é esse mais negrinho que aparece aqui assim, são espécies muitas vezes associadas. E claro, vocês percebem as duas escuras aqui olhando para mim, né? Literalmente são elas que contribuem para que nessa rocha esses líquens estejam, porque esses líquens são ornitocoprófilos e precisam de cocô de aves. Então, muitos desses riscos que vocês percebem aqui são, né, estrias dos animais que defecaram aqui, esse branquinho, e esse cocô contribui para que esses líquens se estabeleçam. Então, nessa avaliação que a gente fez, em vários pontos diferentes, inclusive aqui na rocha tal, quadrado desenhado, a gente usou muitas vezes linhas normais que ficariam na rocha, a gente não marcou a rocha de maneira nenhuma, né, que permitiriam que a gente voltasse anos depois. Então, o trabalho feito em 92 foi repetido em 94, 2012, né, e depois de novo em 2018, em que cada um desses quadrados foi refeito. E o quadrado já aparece lá só muito mais a xantória, que eu falei agora há pouco, esse líquen avermelhado, né, associado com alguma hematoma. Nesse primeiro trabalho que a gente publicou na Ecologia Australis, a gente já fez os primeiros, né, estudos com relação ao desenvolvimento de hematoma eritroma nesse período de tempo, de 92 a 2018, e que permitiu, né, que a gente publicasse esse trabalho. Quer dizer, de 92 a 2012, 2018, a gente teve aí pelo menos 20 anos de crescimento do líquen. E a gente avaliou 178 talos dessa espécie. Percebemos que houve um crescimento de 0,2 a 0,7 milímetros por ano.
Então, é um crescimento muito lento. Quer dizer, não houve o crescimento nem de 1 milímetro por ano para essa espécie. Significando que, por isso que eu trouxe esse primeiro trabalho, grande parte das plantas antárticas, que sejam líquens, que não são plantas, né, mas esse grupo de criptógamas antárticas, a gente vai ter nos líquens elementos de crescimento muito lento. Né? Então, qualquer impacto, qualquer efeito causado sobre essas espécies, né, pode provocar né, modificações que alteram totalmente o ecossistema onde elas ocorrem. Então, aqui está a hematoma eritroma bem bonitinha, né, com seus talos, seus apotécios avermelhados aparecendo aqui assim, misturado com uma candelária, né, um outro gênero de líquen aqui do lado em amarelo alaranjado, uma úsnea, né, duas úsneas em cima e uma embaixo, um pouquinho de parmélia aqui assim, talvez uma Licânia Brealmonte, mostrando que a complexidade de um ecossistema desses não está só nesse intrincado conjunto de espécies, mas sim esse conjunto de espécies já pode ser muito velho, porque nem tem mais condições de crescer. Quantos anos tem? Então, a gente vai ter, eventualmente, as espécies sendo simplesmente retiradas, pisadas, pisoteadas, né, pelo pesquisador, ou as espécies recebendo essa interferência de mudança de temperatura, que, consequentemente, afeta também, né, a rocha e pode fazer com que ela, por ser mais quente, dilate mais. E aí se desprendem esses líquidos. Então, e que eventualmente tem centenas de anos. Então, o efeito sobre a comunidade liquênica, né, em especial, como vocês percebem nessa imagem, né, é muito grande. Aqui nós já temos uma coisa que a gente comumente tem observado nas comunidades liquênicas por lá, está aqui, os talos se desprendendo. Pode ser uma história normal, mas precisaria ser melhor avaliada, é uma das perspectivas. Por que a gente tem verificado muito mais os líquens se desprendendo da rocha nos últimos anos? Né? E isso pode estar associado com essas mudanças de temperatura, como a gente já comentou. Mas ainda precisa ser melhor avaliado. Então, o nosso trabalho ele foi, para vocês terem uma ideia, de dois slides aqui, de duas figuras, de um mesmo ponto. Né? Em 92, o desenho foi feito num ponto e em 2012 ele foi refeito. Notem que esse líquen com aspecto de mapa da África está um pouco mais aumentado aqui assim. Né? E esses amarelos são todos os líquens do gênero hematoma eritroma que a gente mais trabalhou. Mas notem também que essa xantória vermelha que está aqui, ó, na ilustração de 2012, ela só está super fragmentada. Né? Então, desapareceu em grande parte da superfície da rocha a xantória. Então, até que ponto isso é normal? Né? Até que ponto a gente vai ter, né, essa espécie, tipo assim, sendo afetada e se esses efeitos são literalmente isso que está acontecendo, o desprendimento das espécies do seu substrato. Aqui o mesmo desenho, só para a gente ilustrar que a planta foco e de como ela, o líquen foco, né, e de como ele se desenvolveu. Notem que o líquen também se preparou de 92 até 2012 para ficar confluente. Isto é, ele formou praticamente pontes, tentando ligar, né, os talos entre si. Então aqui esses dois talos que eram independentes passaram a crescer juntos, né? Talos que estavam bastante afastados, né, acabaram inclusive fazendo novos talos numa ponte em direção aos outros. Então essas pontes podem determinar para algumas espécies uma possibilidade de colonização total de substrato em detrimento às demais. Claro que houve já estudos com algumas espécies na Antártica, né? E a gente tem basicamente, né, do grupo dos líquens estudados, poucas espécies. Das 400, 450 espécies existentes lá, pouquíssimas foram avaliadas quanto ao seu crescimento. Se vocês forem ver, né, os milímetro por ano, Xanthora elegans, 0,2 a 0,5 milímetros por ano. Então, aquela vermelha que se desprendeu toda, quanto tempo para colonizar aquele substrato de novo? Usner, 2 milímetros por ano, que é aquela que o cidadão estava deitado lá e aquele líquido um pouco amareladinho, fruticoso. A caróspora, 1 a 1,2 milímetros por ano. Então, a gente tem pouquíssimos dados sobre a maioria das espécies. E os que já temos né, nos dão um indicativo de que são de crescimento muito lento.
Aqui, para termos uma ideia, eu sempre uso esses slides também para mostrar como os vikings se desenvolvem, como os vikings estão em comunidade, e não só os vikings, mas também associados a musgos e outras espécies, né? No geral, em um conjunto de rochas mais arredondadas, de uma área soerguida, né? De uma plataforma um pouco mais alta agora, mas que já esteve a nível do mar, daí o resultado desse arredondado nas rochas, né? A comunidade aqui, ela se apresenta, né, a princípio, pouco evidente, olhando por cima assim. E eu fiz um quadradinho de 20 por 20, que eu ampliei para chegar um pouquinho mais perto, e nós percebermos quantas espécies tem num quadrado de 20 por 20, e por que, que a gente também usa a avaliação de um quadrado de 20 por 20. Se olharmos essas duas rochas aqui, a bem de baixo e uma à esquerda aqui, existem umas áreas sem líquens. Isso indica que alguém passou caminhando e virou essas rochas pelo pisoteio. Então, o líquen que estava exposto bem direitinho para cima acabou ficando invertido, né? E a rocha, e provavelmente vai morrer, né? E a rocha que levou eventualmente centenas de anos para ser colonizada, agora precisa começar tudo de novo. Então, está aqui a imagem, agora as espécies. Então, desse kit aqui, que são como os líquens estão, por um desenho que eu fiz para conseguir perceber melhor quem são as espécies. Então, para a gente ter uma ideia aqui, né, não lembro agora, mas são cerca de 18 espécies diferentes que acontecem aqui, e os pontos sem vegetação que eu citei, em branco, por conta, né, das rochas terem sido viradas. Então, risocarpo, a gente tem duas espécies, risocarpo geográfico griseolum, ruea, que é uma espécie típica de beira-mar, passídia também, Licidia ceatrafa, que indica que talvez esse material esteja ficando longe de fontes de nitrogênio, cocô de aves. Andréia, que é um musgo, Andréia game, depressinerdes irregulares, são as espécies antárticas. A gente encontrou mais uma na ilha elefante. Ocrolequia frígida, que aparece como parasita de musgos, então provavelmente está associada com a Andréia. Né, se a gente olhar, os pretos da Ocrolequia estão juntos do musgo azul. Então, a Verrucaria rakovici, que também apresenta um pouco de relação com a água do mar, o gênero Verrucaria, né? Boelhas, a caróspora, que aqui nesse caso está indicando presença de algumas aves, Ficecésia, Fisconia mucígena, Usna cromelana, Proleque antártica, Microvena antártica, Boelha CBP, Carpas pidófila e Psoroma cinnamomum, as espécies demais de líquens que a gente tem num ambiente tão pequenininho de 20 por 20. Então, o deslocar-se na Antártica pode ser um problema, de fato, porque eu vou mexer nisso dali. E quantos acampamentos acontecem nesse local, que é a Punta Reniquim, dentro da Baía do Almirantado, do lado do refúgio equatoriano que existe montado por lá. Então, a possibilidade do revolvimento, né, do nosso pisoteio, mas também são rochas costeiras, facilmente aquecidas pela água do mar mais quente, facilmente alteradas, né, a sua constituição em espécies, também por conta disso. Claro que não são só líquens que existem na Antártica, né? Eu falei 116 espécies de musgos, pelo menos conhecidas até agora, algumas mais recentemente né, associadas também ao ambiente antártico, novas ocorrências. E claro, nesse grupo a gente vai ter espécies que estão adaptadas à condição antártica, mas que invariavelmente precisam de umidade no seu desenvolvimento. Sabe-se que os musgos são de resistência incrível, né? Tem musgos que aparecem depois de centenas de anos debaixo de geleiras, e a geleira recua, eles aparecem e o pessoal coleta e leva para o laboratório, planta, dá condições favoráveis e eles saem crescendo. E saem crescendo também junto das geleiras que recuaram. Então, os musgos aguentam muito condições adversas e condições severas do ambiente. Né? E, claro, nesse caso aqui, uma Cintrichia magellânica aparece com pelo, né, esbranquiçado, clássico dessa espécie na Antártica, e que é uma das espécies mais encontradas férteis na Antártica. E esse pelo está associado com coleta de água na forma líquida. Né? E, claro, nós já trabalhamos com algumas espécies, é um trabalho nosso publicado na Folha Geobotânica, a diversidade e associações de espécies na comunidade criptogâmica ao longo de um gradiente ambiental na Ilha Elefante, na Antártica Marítima. Né? A gente tem trabalhado com as centríquias e visto que elas têm sido encontradas associadas, tal como nesse trabalho, com altos níveis de cálcio. Né? Temos ela associada, inclusive, a conchas, citado para concha, no trabalho do Lewis Smith,
e como em 73. E também a ossos de baleia, do trabalho, dos maiores trabalhos sobre taxonomia de musgos antárticas, que é o de Okira e colaboradores 2008. Então, na Sintric, a gente vai ter basicamente, né, um conjunto de espécies que parece ter muita associação com carbonato de cálcio. E por isso que quando a gente estudou o esqueleto de baleia, que está perto da Estação Antártica Comandante Ferraz, olha o que a gente encontra. Né, do ponto onde a água desemboca para o mar, né, claro que nós vamos ter um maior índice de cálcio depositado aqui. Então, todo esse musgo diferente, pontilhado aqui, são cintríqueas. Né? Então, de 1972, um esqueleto de baleia que foi montado aqui pela equipe do Jean-Michel Jacques-Yves Cousteau, foi montado na praia aqui assim, com ossos de várias outras baleias, com 32 metros de comprimento, e isso contribuiu para mudar a comunidade de musgos. Né? E não só mudar a comunidade, esse esqueleto permitiu que a gente observasse uma coisa bem interessante. Dessa foto de 1984 para essa foto de 2020, olha o que aconteceu. O campo de musgos que vinha até aqui foi reduzido praticamente 2/3. Né? Por quê? Porque o mar está avançando. Porque o mar está avançando. Então, notem que muitas histórias podem ser explicadas também no estudo dos grupos de plantas que se instalam muitas vezes próximos ao ambiente costeiro. E, claro, esse monumento francês, existe por lá, essa baleia que muitos turistas visitam, está ameaçado. Tal como todos os ossos de baleia. Esse é um trabalho nosso agora que foi aceito pela Polar Biology, em que a gente percebe, né, um pontilhado nesse mapa que é da Península Keller, e aqui nós temos a nova estação Antártica Comandante Ferraz, e essas são fotos de 2020, em que a gente pontilhou e avaliou a presença de ossos de baleia. Existia uma estação de caça de baleia aqui, as baleias eram desossadas, descarnadas, os ossos ficavam e se distribuíram ao longo da península. Entretanto, a gente fez também o estudo para verificar onde tínhamos ainda as cabeças de baleias, né, remanescentes. E comparamos esses dados, né, com dados antigos. Esse é do filme do Jacques Cousteau, quando ele foi lá e montou. Olha a quantidade de cabeças, né, mandíbulas de baleias que a gente encontra aqui. Né, e desde a inauguração da base Ferraz, essa ilustração mostra claramente, né, essa relação. Os brasileiros começaram a remover ossos. Aqui uma costela foi tirada e posta com musgos retirados também, perto da estação, como se fosse um monumento, né, para dizer, agora vamos inaugurar a estação, vamos torná-la mais linda, com um paisagismo, usando plantas e ossos da Antártica. Né? E, claro, nos nossos estudos a gente verificou também que a gente tem aqui ossos de baleia sendo usados como banquinhos. No mesmo período de 2020, olha as vértebras aqui que estavam nessa posição nas primeiras fotos de drone que nós fizemos, já estavam deslocadas para outras posições logo em seguida. Então, a gente mexe muito com ossos por lá. E a gente verificou o que tinha nesses ossos, qual é a vegetação associada. E como vocês podem perceber, só nessa imagem deve ter pelo menos, né, umas 4 espécies diferentes. E comparando com os dados de Kittel, que estudou os ossos em 96 a 98, lá na região, nessa região da Península Keller, e nós contamos, olha o que aconteceu, né? Em termos de crânios de baleia, reduziu em alguns setores, olha só, de 29 para 15, praticamente metade, 35 para 6, 8 para 4, 8, aqui permaneceu igual, mas pequenos números, né? Quer dizer, de 86 crânios que tínhamos, né, mandíbulas pelo menos, caiu para 38, praticamente, né, a metade quase. Então, estamos perdendo ossos na Antártica, muitas vezes porque as pessoas os movimentam. Então, esse é um trabalho nosso, que foi aceito, que eu falei, né, na Polar Biology, que indicam que os ossos são muito importantes para as comunidades vegetais antárticas e podem ter espécies exclusivas de ossos e pulando de um ponto para outro nos ossos, né, e precisamos criar alternativas de proteção para as áreas onde se encontram esses ossos. Também, nos nossos levantamentos, a gente tem visto que algumas populações estão saltando aos olhos. Localizá-las, principalmente espécies ameaçadas ou raras para a Antártica, né, seria fundamental. Isso é um trabalho que a gente publicou na Polar Research, em que uma hepática, o Hygrolembidium isophyllum, foi reencontrado, né, finalmente encontrado, de fato, em uma população enorme. Aqui. E essa população enorme, né, precisa ser preservada. Então, os mapeamentos da vegetação e a busca por espécies ameaçadas nesses mapeamentos e a indicação delas
para que medidas sejam tomadas. Avanço das hepáticas, né? Então, isso é uma outra coisa que estamos percebendo. A gente tem mais espécies de hepáticas, como marcântia, né? O próprio hidrolembide, que a gente encontrou uma área de 50 metros por 50 quase, com a ocorrência da espécie na Antártica. E muito mais hepáticas folhosas. Por quê? Então, a situação da vegetação, né, diferentemente associada na Antártica, e de como ela se apresenta. Né? Eventualmente, tu tira um pedacinho, além de ter visto só um musgo na imagem anterior, dentro do musgo nós vamos ter uma série de hepáticas. Tudo que está aparecendo em primeiro plano aqui são né, cefalogielas. Nós temos também uma chance de ver melhor as hepáticas na Antártica, porque elas reagem à presença, né, de radiação UV, então elas ficam escuras. Então, muitas vezes, o preto que a gente encontra são hepáticas, elas ficam mais evidentes atualmente, claro, pelo problema, né, da penetração total, porque não tem essa proteção da camada de ozônio na Antártica. E, claro, muitas hepáticas sobrevivem bem às condições antárticas porque estão associadas com o fungo micorrízico. Né? O Rhizocyphus ericae é um dos fungos que se associam com hepáticas e musgos e dão a elas condições de sobreviver nas condições severas da Antártica também. E, claro, muita reprodução por esporos atualmente. Quer dizer, para se reproduzir por esporos, os musgos precisam ter uma fonte de água líquida. Né? E essa água líquida permite que o anterozoide flagelado se mova e nade até o arquegônio. Portanto, achar musgo fértil significa que na região a gente teve muito ocorrência de água na forma líquida. Né? E de 86, que a gente começou em 87 para trabalhar na Antártica até agora, a gente tem cada vez mais musgos férteis na Antártica. A gente chegava a publicar alguns dados, né, sobre musgos férteis e as pessoas, meu Deus, ridicularizavam, capaz que tu encontrou essa espécie fértil na Antártica. Hoje está todo mundo encontrando. Né? E como pode se tornar tão comum? E isso aqui são uma tabela que a gente formatou, né, de um trabalho que a gente está publicando agora, em que vocês percebam que de 98, né, de poucas comuns, 1, 2, 3, a gente passou para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comuns em 2018, segundo os nossos trabalhos e outros levantamentos que foram feitos. Então, olha como houve um salto que praticamente nos dá a dica, né? Está chovendo mais. E os dados de literatura também comprovam isso. Né? Olha só, de valores bem pequenos, antes né, nós já temos 43% de espécies férteis, né, de 43% a 47% numa das ilhas antárticas. Nós tínhamos, já temos 46% de férteis, quase metade das espécies encontradas férteis no trabalho de 2008, e cada vez mais. E, claro, muito da vegetação recebe, né, uma interferência muito grande das construções que se instalam por lá. Então, a gente fez esse trabalho verificando com a remoção de um refúgio brasileiro como as plantas se comportavam, porque o ambiente embaixo, né, ficou disponível. Então, esse é o refúgio Wildking da Ilha Elefante, que foi removido pelo Brasil porque estava, a princípio, dando problemas com uma comunidade, uma população de petréis gigantes que estava se reproduzindo, né, basicamente do lado aqui, assim, um pouco mais para o sul. Então, esses refúgios foram removidos, né, aqui a remoção total, notem que por baixo praticamente não crescia mais nada, e nós fomos avaliar, né, o que tinha. Então, esse é de 2012, né, depois da remoção, alguns anos depois, a gente percebeu que, olha só a quantidade de rochas maiores aqui, mas já entrando por aqui a gramínea de Escâmpia Antártica, né, Brillium argenteum e Sanione aparecendo em grande parte do setor. Quer dizer, construções feitas altas do chão, com essas plataformas um pouco mais erguidas, pode dar condições de rapidamente a vegetação tomar conta desse ambiente. Então, como é importante nós sabermos como construir na Antártica também e como remover. Então, o outro setor com outro daqueles containers, né? E como a comunidade já está se estabelecendo, inclusive com o branco aqui, a grama antártica tomando conta. Né? E, claro, setores em volta desse refúgio que praticamente não tiveram formação de vegetação. Por quê? Porque eram os setores onde se instalavam os geradores. Aqui, o gerador que se colocava aqui era um gerador a diesel. E o respingo resulta em impossibilidade dessas plantas colonizarem esse ambiente hoje. E, claro, muitas plantas estão voltando para a Antártica de uma maneira muito rápida para os ambientes novos. Então, aqui na Ilha Elefante também, a nossa observação de um riacho em 1986, perdão, 92, sem
vegetação, né, e de como ele se apresenta em 2012. Cada ilhinha, cada ilhotinha aqui com vegetação, né, praticamente do mesmo local. Ambientes incrivelmente grandes como esses, que eram morainas, né, gelo com rochas, inclusive com pinguins aqui em cima, né, à esquerda de 92, para a direita em 2012, em que a moraina praticamente desapareceu, derreteu toda e o gelo recuou aqui em cima, cerca de 3 quilômetros em cima do refúgio, notando que a foto é quase da mesma posição. Resultado, e a vegetação está se instalando. Então, esse greening observado, né, está em vários pontos, né, como nessa encosta aqui, onde o gelo recuou na década de 1990 e como essa encosta já está vegetada hoje. Então, também de um outro ponto de observação aqui da Praia Grande, na Ilha Elefante, e mais de perto, mostrando que uma comunidade muito grande se instalou, né, de 92 a 2012. E, claro, muitas vezes essa instalação se deve a regurgitos. Né? Nós estudamos os regurgitos de Spur, outros pesquisadores já tinham visto, tem musgo aqui dentro, e o que o musgo está fazendo aí dentro? Né? Engolido por acaso, de propósito, ele é regurgitado com esses pellets, que são decompostos depois por fungos que trabalham com essas penas e ossos. E, no final, a gente encontrou que esses musgos, postos em condições favoráveis, continuavam crescendo. Então, praticamente, os pellets regurgitados por escuas antárticas, uma ave carnívoro, né, que come pinguins e tal, servem de início de colonização. É só o pellet antigão, com penas e ossos vomitado aqui, e um musgo se desenvolvendo em cada um deles. Isso mostra que essa comunidade que vai se instalar aqui dependeu inicialmente dos pellets armazenados no setor, talvez até dentro de frestas da geleira que existia aqui e que recuou. Né? Assim que recuou, os pellets lá do fundo já estavam no chão faz tempo, já estavam bastante decompostos pelos fungos que estavam originalmente nos pellets já regurgitados pela ave, e deram condições desses musgos que estavam no pellet já terem um pouco de nutrientes. Então, olha quanta coisa a gente pode estudar quando a gente fala de novas perspectivas para estudos de plantas na Antártica. Com esse slide eu encerro e fico aberto aí para perguntas. Muito obrigado.